Imagine um filme que mistura crime, humor, diálogos afiados e uma trilha sonora que gruda na cabeça. Esse é Pulp Fiction, lançado em 1994. Uma obra que marcou a história do cinema e colocou Quentin Tarantino no mapa, como um dos diretores mais criativos de todos os tempos. A história não segue uma linha reta, mas entrelaça várias tramas que envolvem gangsters, um boxeador em apuros e até um casal de assaltantes. O filme é como um quebra-cabeça, cada peça parece solta, mas no final, tudo se conecta de um jeito brilhante. A trama começa com algo simples, mas que já prende a atenção. Dois criminosos, Vincent Vega e Julius Winfield, interpretados por John Travolta e Samuel L. Jackson, estão a caminho de uma missão. Eles trabalham para um chefão do crime chamado Marcellus Wallace. O que parece um dia comum de trabalho logo se transforma em uma sequência de eventos cheios de tensão e momentos inesperados. A habilidade de Tarantino em misturar violência com diálogos descontraídos faz com que cada cena seja memorável. Como se cada personagem tivesse algo importante a dizer, mesmo quando estão falando sobre hambúrgueres, ou danças, ou pontos altos do filme é a atuação de John Travolta como Vincent. Ele é um matador de aluguel que tenta manter a calma, mas sempre acaba em situações complicadas. Uma das cenas mais famosas é quando ele precisa cuidar de Mia, a esposa de Marcellus, vivida por Uma Thurman. O encontro dos dois é cheio de química, com uma dança icônica, ao som de You Never Can Tell, de Chuck Berry. Essa cena não é só divertida, mas mostra como o filme equilibra momentos leves, com uma tensão que está sempre à espreita. Samuel L. Jackson também brilha como Jules, um criminoso que começa a questionar a sua vida, após um evento que ele acredita ser um milagre. Suas falas são tão poderosas que muitas delas viraram parte da cultura pop, como a citação de um trecho da Bíblia que ele recita antes de suas missões. A jornada de Jules é uma das mais profundas do filme, mostrando um lado humano em meio ao caos. É impressionante como o ator consegue passar de um cara durão para alguém que reflete sobre suas escolhas em poucos minutos. Outro destaque é Butch, o boxeador vivido por Bruce Willis. Sua história é sobre honra e sobrevivência. Ele se vê em apuros após desobedecer ordens de Marcellus, o que o leva a uma série de eventos intensos e até bizarros. A trama de Butch é uma das mais surpreendentes, com momentos que misturam suspense e um toque de humor negro. É o tipo de história que te deixa grudado na tela, tentando adivinhar o que vem a seguir. O que faz Pulp Fiction tão especial é como ele quebra as regras do cinema. A narrativa não segue uma ordem cronológica, o que obriga o espectador a montar o quebra-cabeça enquanto assiste. Tarantino usa esse recurso para criar surpresas e manter o público sempre curioso. Além disso, os diálogos são um show à parte. Eles são tão naturais e cheios de personalidade que você sente que está ouvindo uma conversa real, mesmo que seja sobre algo tão trivial quanto o nome de um lanche em outro país. A trilha sonora é outro elemento que dá vida ao filme. Músicas como Mrs. Low, de Dick Dale, e Girl, You'll Be a Woman Soon, de Neil Diamond, não são apenas um fundo musical, mas parecem fazer parte da história. Cada faixa foi escolhida com cuidado para combinar com o clima de cada cena, criando uma experiência que é tão auditiva quanto visual. É o tipo de trilha que você vai querer ouvir de novo e de novo depois de assistir. Nos bastidores, Pulp Fiction também tem histórias incríveis. O filme foi feito com um orçamento baixo, mas isso não impediu Tarantino de criar algo grandioso. Ele escolheu atores que estavam em momentos diferentes de suas carreiras. Travolta, por exemplo, estava tentando voltar aos holofotes, e sua atuação no filme foi um divisor de águas. O sucesso do filme também abriu portas para outros diretores independentes, mostrando que era possível fazer algo diferente e ainda conquistar o público. O impacto de Pulp Fiction vai além do cinema. Ele influenciou a cultura pop, desde a moda até a forma como outros filmes contam histórias. Camisas brancas, ternos pretos e óculos escuros viraram símbolos de estilo, e muitos diretores tentaram imitar o jeito de Tarantino de misturar gêneros. Mesmo depois de quase 3 décadas, o filme continua sendo referência para quem ama cinema e quer entender como contar uma boa história. Se você ainda não assistiu a Pulp Fiction, prepare-se para uma experiência única. E se já viu, vale a pena revisitar, para captar detalhes que podem ter passado despercebidos. Este é um filme que não envelhece, que mistura ação, drama e humor de um jeito que poucos conseguiram repetir. Então,
Pegue sua pipoca, ajuste o volume e mergulhe nesse clássico que continua conquistando gerações. Imagine um filme que te prende desde o primeiro minuto, com diálogos tão naturais que parecem improvisados e uma história que não segue nenhuma regra. Esse é Pulp Fiction, lançado em 1994, uma obra-prima dirigida por Quentin Tarantino que revolucionou o cinema. O filme não conta uma história única, mas várias, entrelaçando a vida de criminosos, um boxeador em fuga e um casal de assaltantes em um restaurante. Cada trama é como um fio solto, que aos poucos se conecta, formando um tapete narrativo vibrante e cheio de surpresas. A genialidade de Tarantino está em fazer você se importar com cada personagem. Mesmo que eles estejam no lado errado da lei, a história começa com Vincent Vega e Jules Winfield, dois matadores de aluguel vividos por John Travolta e Samuel L. Jackson. Eles trabalham para Marcellus Wallace, um chefão do crime que comanda Los Andes, com mãos de ferro. A missão deles parece simples: recuperar uma maleta misteriosa. Mas o que começa como um trabalho rotineiro logo vira um caos cheio de reviravoltas. Os diálogos entre os dois são um show à parte, misturando conversas sobre trivialidades, como o nome de um hambúrguer na França, com momentos de tensão pura. Essa habilidade de Tarantino de alternar entre o leve e o intenso faz cada cena ser uma experiência única. Vincent, interpretado por Travolta, é o coração de uma das tramas mais icônicas do filme. Ele é encarregado de levar Mia Wallace, a esposa de Marcellus, para um passeio. Mia, vivida por Uma Thurman, é carismática e imprevisível, e a química entre os dois é explosiva. A cena da dança no restaurante Jackie Rabbit Slims, ao som de You Never Can Tell de Chuck Berry, é um dos momentos mais memoráveis do cinema. Não é só uma dança, é uma mistura de charme, tensão e estilo que captura perfeitamente o espírito do filme. A forma como Travolta e Thurman se movem na pista mostra como Pulp Fiction transforma o comum em algo extraordinário. Samuel L. Jackson entrega uma atuação que é puro magnetismo como Jules. Ele é um criminoso, durão, mas começa a questionar sua vida após um evento que interpreta como um sinal divino. Suas falas, especialmente a citação fictícia de Ezequiel 2:5-17, são tão poderosas que viraram parte da cultura pop. Jules é mais do que um matador. Ele é um homem em busca de redenção, e Jackson consegue transmitir essa transformação com uma intensidade que rouba a cena. A jornada dele adiciona uma camada de profundidade ao filme, mostrando que até os vilões têm suas dúvidas e conflitos internos. Outra história que brilha é a de Butch Coolidge, o boxeador vivido por Bruce Willis. Butch é um homem que tenta manter sua honra em um mundo cheio de traições. Após desobedecer às ordens de Marcellus, ele se vê em uma fuga desesperada que leva a momentos de suspense e até situações absurdas, como a sequência na loja de penhores. A trama de Butch é um exemplo perfeito do estilo de Tarantino. Ela mistura ação, drama e um humor inesperado, que deixa o público sem saber se deve rir ou ficar tenso. Willis traz uma energia crua ao papel, fazendo de Butch um personagem que, Vocators, mesmo sabendo que ele não é exatamente um herói, o que torna Pulp Fiction tão especial é sua estrutura não linear. A história não é contada em ordem cronológica, o que faz o espectador montar o quebra-cabeça enquanto assiste. Essa escolha ousada mantém você grudado na tela, tentando entender como cada peça se encaixa. Além disso, os diálogos são um dos maiores trunfos do filme. Eles são tão bem escritos que parecem conversas do dia a dia, mas carregam uma energia que dá vida a cada personagem. Seja uma discussão sobre milkshakes ou uma reflexão sobre a vida, cada fala é memorável e ajuda a construir o mundo único do filme. A trilha sonora de Pulp Fiction é como um personagem à parte. Músicas como Miser Low de Dick Dale, que abre o filme com uma energia contagiante, e Go! You'll Be a Woman Soon, de Neil Diamond, que embala uma das cenas mais tensas, foram escolhidas com precisão cirúrgica. Cada faixa parece feita sob medida para a história, amplificando as emoções de cada momento. A trilha não é só um fundo musical. Ela dá ritmo ao filme e faz você querer ouvir a playlist inteira assim que os créditos aparecem. Esse cuidado com a música é uma das marcas registradas de Tarantino, e em Pulp Fiction ele acertou em cheio. Nos bastidores, a produção de Pulp Fiction é tão fascinante quanto o filme em si. Feito com um orçamento modesto de cerca de 8 milhões de dólares. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 200 milhões e ganhando a Palma de Ouro em Cannes. Tarantino, que na época era um diretor pouco conhecido, usou sua paixão pelo cinema para criar algo que misturava referências a filmes B, cultura pop e até seriados antigos.
O elenco também é uma história à parte. John Travolta, que estava em baixa na carreira, voltou ao estrelato com o papel de Vincent, enquanto Samuel L. Jackson e Uma Thurman se tornaram ícones. O filme foi um divisor de águas para todos eles. O impacto cultural de Pulp Fiction é inegável. Ele não só mudou a forma como os filmes contam histórias, mas também influenciou a moda, a música e até a linguagem do cinema.